Eric, eu ainda acho que eu não consigo fazer, eu ainda não sei qual que é o limite, eu me sinto limitado, né? Qual é o limite do poder de Deus? Até onde Deus vai agir? Parece que com outras pessoas Deus vai além, mas comigo, sempre que eu atinjo um determinado ponto, parece que acaba ali. Seja muito bem-vindo, Guardião da Aliança. Esse é o nosso vídeo 17 da Devocional de Oração baseado na oração de Jabes. O tema de hoje é o cesto sem fundo e o texto de hoje está no livro de Jeremias 32, 27. Vamos lá para a nossa Bíblia GPS. Ela é a versão nova tradução na linguagem de hoje. E a leitura de Jeremias 32, 27 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Algumas outras versões vão dizer assim: Eu sou o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Como uma pergunta, né? Aqui na nova tradução da linguagem de hoje, Deus está fazendo uma afirmação: nada é impossível para mim, né? Jesus ele vai falar isso várias vezes, né? Para o ser humano isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, né? Então a pergunta que eu faço para você e faço para mim mesmo é: se Deus encaminhou você nesse caminho, se Deus está te levando a aumentar seu território, se Deus está aumentando você a orar por mais espaço, por mais ministério, por mais pessoas, para glorificar o nome dele mesmo, né? O que que é impossível para Deus? Qual é o limite que Deus coloca em você, né? Ah, Eric, mas eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente, não há pessoas o suficiente que me ajudem sei lá, abrir uma empresa, entrar numa faculdade, aumentar os meus estudos, aumentar minha célula, minha igreja, aumentar aquilo que Deus tem me chamado a aumentar, seja lá o que for, tá? Vamos lembrar de Jesus Cristo, né? Cristo ele multiplicou pães e peixes duas vezes. E nessas duas vezes, né, os discípulos ficaram muito preocupados, né, falando: olha, a gente precisa alimentar essa multidão, manda eles embora para que eles comprem comida no caminho. Jesus falou: olha, alguns vieram de longe, se eu mandar eles embora, eles vão desfalecer no caminho, né? Deem vocês de comer a ele. Olha, mas nem com 200 moedas de dinheiro a gente conseguiria alimentar esse povo todo, né? E algumas vezes Jesus também falou para, se eu não estou enganado, foi para Filipe, né? Que ele fala: onde vamos achar pão para alimentar todo esse povo, né? E eles falam: olha, a gente tem 5 pãozinhos, dois peixinhos, né? Coisa do tipo. E a verdade é que Jesus ele multiplica aquilo. Ele pega um pouco de recurso que ele tem, ele agradece a Deus por aquele recurso, os pães e peixes, e ele multiplica para uma multidão de 5.000 pessoas e ainda sobrou lá 12 cestos cheios, tá? Então perceba, Jesus, né, Deus, para ele nada é impossível, né, para o nosso Deus. Deus ele consegue multiplicar qualquer recurso que esteja nas nossas mãos. Já começa pelo fato de que ele dá o recurso, ele traz todas as nossas mãos, né? Ah, Eric, mas eu não estou conseguindo, não está dando certo. Se você está orando, se você está buscando, se você está pedindo, se você está ampliando seu território, tenha certeza de que Deus chamou você para aquilo, tá? Porque se Deus chamou você para fazer, ele vai dar os recursos, ele vai ampliar, ele vai trazer, né, de algum lugar esse recurso, né? O Bruce Wilkinson, no livro, ele conta uma história a respeito de um homem lá nos Estados Unidos, onde ele chega num restaurante, né, que estava escrito lá uma placa: tudo que você puder comer por $4,99, né? E aquele homem chama a garçonete, paga os $4,99 e fala: eu gostaria de comer, né? E começa a comer lá o prato de comida. Aí ele termina, ele pede o segundo prato. Quando ele termina o segundo prato, ele pede o terceiro. A garçonete não traz esse terceiro prato, né? E aí ele fala para ela, né? Me chama o gerente, tal, né? E o gerente vem e ele fala: olha, ele aponta para a placa, né, tal, e fala assim: olha, tá escrito ali naquela placa, tudo que eu puder comer por R$ 4,99. Eu ainda aguento comer mais, né? E o gerente responde para ele, né? Mas sou eu, o gerente, que falo para você o quanto você pode comer ou não, né? E nós acreditamos muitas vezes que Deus é como esse gerente, né? Deus, eu aguento um pouco mais, eu preciso de mais, mas Deus ele vai se limitar, né? Deus ele vai ser limitado pelo meu patrão, pelo quanto que eu ganho de dinheiro, pelo quanto de pessoas eu conheço, pela minha falta de capacidade, pela minha vergonha, pelo meu jeito de não falar direito, ou o que quer que seja, né? Deus ele vai ser limitado por isso. E a gente cria uma caixinha, né? A gente coloca Deus dentro da caixinha e Deus, Jesus Cristo, só pode agir, né? O Espírito Santo só pode agir dentro daquela caixinha, nunca fora da caixa, né? Imagina aí uma situação, né, de uma caixinha, poucos pães e peixes alimentar 5.000 pessoas, né? Algumas pessoas falam que quando Jesus multiplica os pães e peixes, na verdade ele partiu o pão e peixe, né? Começou a dar para algumas pessoas e as pessoas que tinham pão, tinham alimento, começaram a compartilhar, porque elas viram Jesus compartilhando, tá? Só que a Bíblia não fala isso.
A Bíblia fala que foi um milagre de multiplicação. Jesus pegou poucos pães e peixes e multiplicou, transformou realmente em vários pães e peixes, né? Não foi algo que foi um exemplo e as pessoas saíram dando lá, cada um do seu pãozinho para o vizinho, e todo mundo comeu e ficou satisfeito. Não. Jesus, ele literalmente multiplicou pães e peixes, tá? E isso acontece em toda a Bíblia. O próprio povo de Israel, quando sai do Egito, né? Deus, ele vai dando tudo que eles precisavam, água da rocha, pão do céu, que era o maná, codornizes, né, que eram codornas, para eles poderem comer carne. E tudo que eles precisaram, Deus dava, tá? E mesmo assim eles não acreditavam, mesmo vendo, vivendo milagres, muitos deles foram rebeldes, né, diz a palavra de Deus. Muitos deles se rebelaram contra Deus, tá bom? Mas saiba que se você tem uma grande comissão, ou pequena ou média, seja lá o que for que Deus te levantou para fazer, saiba que Deus vai dar a provisão, Deus vai dar o recurso. Eric, o recurso não vem, o recurso não veio, não deu certo, tá? Pode ser que não seja de Deus. Pode ser que Deus não te chamou para você fazer o que você está fazendo. Pode ser que até você já tenha uma certeza no coração de que, poxa, eu não sinto que Deus me chamou para fazer isso. Mas se você está no caminho que Deus te colocou, se você pediu aquilo, se Deus te levantou para aquilo, Deus vai te dar todos os recursos. Assim como ele deu o Espírito Santo completo a Jesus Cristo, assim como ele deu recursos ao povo de Israel, assim como ele deu recursos aos profetas, aos discípulos, aos apóstolos. E o texto de hoje vai dizer o seguinte: quando você não tem mais nada a não ser Deus, então pela primeira vez se torna consciente de que Deus é o suficiente. Mal de Roiden, né? Na verdade, Deus é mais do que suficiente, né? As pessoas falam assim, não tem mais nada para fazer, agora só na mão de Deus, né? Eu já vou primeiro até Deus, né? Primeiro Deus, eu já ia até Ele, né? Você falou que só Ele pode fazer, eu já ia através dele, né? Sem Ele eu não posso fazer nada, mesmo que tudo pareça que vai dar certo. Sem Deus eu não dou um passo, né? Não tem como. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Mas com Deus a gente pode todas as coisas. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, manda esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, grupos da família, grupos da igreja, pequenas células, tá? Coloca aqui nos comentários o seu testemunho, tá dando certo para você essa devocional de orações? Deus já tem te respondido? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Vamos inspirar outros cristãos, tá? E nos procure lá também na nossa comunidade do Facebook, os Guardiões da Aliança. Muito obrigado e eu vejo você aí nos próximos vídeos desse canal.